A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. O Seminário de Verão é um evento anual promovido pela Verbo da Vida Zona Norte Recife, sob a liderança do pastor-presidente Humberto Albuquerque, dedicado ao ensino profundo da palavra e ao mover do Espírito Santo. Com base na passagem de 2 Coríntios 3:8, a ênfase está na glória do ministério do Espírito, que supera tudo o que veio antes e nos conduz a uma vida de maior plenitude em Cristo. O Seminário de Verão nos desafia a viver essa realidade, rendidos à liderança do Espírito Santo e prontos para manifestar seu poder em todas as áreas da vida. O que eu estou prestes a te dizer, God birthed in me Deus gerou em mim here in the nation of Brazil. aqui na nação do Brasil. So get ready. Então se prepara. Praise the Lord. Glória a Deus. I'm going to share something with you tonight Eu vou compartilhar algo hoje à noite, that if it doesn't light your fire, que se não acender seu fogo, then your wood is wet. então a sua madeira está molhada. Amen. Amém. But I don't believe there's any wet wood in Mas here. eu não acredito que tem madeira molhada aqui. Glory to God. Glória a Deus. I shared in a previous service No culto passado, ou nos cultos passados, eu compartilhei about Jesus is coming. sobre a vinda de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Amen. Amém. We're in the last days. Estamos nos últimos dias. You know, the Bible talks about understanding the seasons and the times. Sabe, a Bíblia fala sobre entender as estações e tempos. And I think it's important to understand E eu acho que é importante that entender there are seasons que existem and estações times with God. e tempos com Deus. For instance, the Bible said, Por exemplo, a Bíblia disse, Jesus told the disciples in Acts chapter 1 Jesus dizendo aos discípulos em Atos 1, to tarry in Jerusalem until they were endued with power by the Spirit. permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos de poder pelo Then in Espírito. Acts chapter 2 verse 1, E então em Atos 2:1 it says when the day of Pentecost was fully come, diz que quando o dia de Pentecostes chegou the completamente, Spirit was poured out. o Espírito foi derramado. There was a time Havia um tempo involved in the outpouring of the Spirit. envolvido no derramamento do On the early Espírito church. na igreja antiga. Times and seasons. Tempos e estações. They asked Jesus in chapter 1 Perguntaram a Jesus em Atos 1, about is it time to restore the kingdom? será que agora é o tempo de restaurar o reino? And Jesus says it's not for you E Jesus disse, não cabe a to know the vocês times or the seasons. saber os tempos e But estações, here's what I want you to do. mas eis o que eu quero que vocês façam. So there are times and there are seasons Então há with God. tempos e estações com Deus. And I shared earlier in an earlier service E eu compartilhei num culto anterior that many people point to the Middle East que muita gente aponta para o Oriente Médio, in looking for the signs of the time buscando os sinais dos of the tempos, coming of Jesus. da vinda de Jesus. Matthew 24, Mateus 24, Luke 21, Lucas 21. Jesus shares some things Jesus compartilha coisas that are relevant for those people. que são relevantes para essas pessoas. But as far as we can see, Mas até onde podemos ver, everything is lined up tudo está alinhado in that realm for his return. neste reino espiritual para o seu reino, para a sua So volta. I asked the Lord, Então eu perguntei ao Lord, Senhor, what's holding it back? Senhor, o que é que está And impedindo the a sua Lord took volta? me to two passages. E o Senhor me deu duas In the New passagens Testament. no Novo Testamento. One of them, James chapter 5, Tiago capítulo 5, which tells us that the Spirit, the Lord que diz que o is Senhor waiting for the harvest está esperando pela of the colheita precious fruit of the earth. do precioso fruto da terra. That's the lost, São os the perdidos, people
that Jesus died as for. pessoas pelas quais Jesus morreu. Well, we're busy about our Father's business. Bem, devemos nos ocupar com os negócios do nosso Pai. Verbo da Vida is preaching the gospel Verbo da Vida está pregando o Evangelho around the world, por todo o mundo, sowing churches, semeando igrejas, sending out missionaries. enviando missionários. Amém. Amém. There's another scripture, though, Há outra passagem, no that I want you entanto, to look at in Acts chapter 3. que eu quero ver aqui em Atos 3. And this has special relevance Isso tem uma relevância and is especial connected e está conectada to the harvest of the precious fruit à of the earth. colheita do precioso fruto da terra. Peter preaching here, Pedro pregando and he aqui, says in verse 19, e ele diz no verso 19: go. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Notice that the times Note os tempos of refreshing. de I refrigério. believe this is a time of refreshing. Eu acredito que hoje é um tempo de When the refrigério, Spirit of God onde o Espírito de Deus refreshes us, está nos dando the refrigério. presence of the Lord A presença do Senhor comes to us in these vem para meetings. nós nas nossas And He necessidades refreshes us. e Ele nos refrigera. If you came in tired, Se você chegou you're going to cansado, walk out strong. você sairá If you forte. came in sick, Se você veio doente, you're going to walk out healed. você vai sair curado. If you came in fearful, Se você veio com medo, you're going to walk out full of faith. você vai sair cheio de fé. If you came in broke, Se você veio quebrado, you're going to walk out rich. você vai sair rico. Glory to God. Glória a Deus. Amém. Amém. This is a time of refreshing. Esse é um tempo de refrigério. Verse 20. Verso 20: E ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado. And then verse 21. E então 21, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. And this is what the Lord spoke to me about the coming of the Lord. E foi isso que o Senhor falou comigo One sobre a of the volta de things- Jesus. One of the things Uma das coisas that is yet to be done que ainda precisa ser feita before Jesus returns antes da volta de is Jesus fulfillment é o cumprimento of the words of the prophets. das palavras dos profetas. Not just to Israel. Não para Israel só. Most of that seems to have been fulfilled. A maioria delas já parece ter But sido God has cumprida. made promises to the church. Mas Deus fez promessas à igreja. You've heard them. Você as ouviu. You've heard the prophets speak Você ouviu os profetas falarem about the last days sobre os últimos dias and the things that will happen e as coisas que and the acontecerão things that we will see. e as coisas que veremos. These are not just hopeful, wishful thinking. Isso não é apenas um pensamento These are desejoso. words from God, São palavras de Deus, spoken by the prophets, faladas pelos prophets profetas. in the Word of Os God, profetas na palavra de Deus, contemporary prophets. profetas If contemporâneos they agree with the Word, que concordam com a palavra, praise God. então glória a You can Deus. receive them. Você pode recebê-los. Amém? Amém. there are things that God intends to fulfill Há coisas que Deus pretende cumprir where His people are concerned. no que diz respeito ao seu povo. Not Israel. Não Israel. Those things have been Essas coisas têm and sido will be fulfilled. e serão cumpridas. But I'm talking about the church. Mas eu estou falando da igreja. Child of God, you must realize that the church Filho de Deus, você tem que The body of perceber e Christ entender que a igreja, o corpo de Cristo, holds a premier place tem um lugar de primazia in the kingdom of God. no reino de Deus. We are His children. Nós somos seus filhos. The Jews were His servants. Os judeus eram seus But we are servos, his children, mas nós somos seus filhos, born of nascidos do seu sangue, Born of His Spirit. nascidos do seu We are espírito. His children. Nós somos seus We are filhos, the object of His nós love. somos o objeto do amor God dele. intends E Deus to pretende fulfill His word cumprir a sua to palavra each and every one of para us. cada um de nós. Now I realize E eu percebo there may be people que pode haver pessoas that don't experience this. que não experimentam isso. But God is going to see to it Mas Deus vai cuidar disso, that the majority of the body of Christ, para que a maioria do corpo de Cristo, and particularly those that know how to live by faith, e particularmente pessoas que não vivem pela are fé, walking in an end time glory vão entrar numa glória dos Before the últimos return of tempos Jesus, antes da vinda de that Jesus. you've not yet seen. Se ainda não foi visto, Glory to God. algo que não foi visto ainda, glória a Deus. Amém. Amém. Now this 20th verse, Agora esse verso 20, 21st verse, 21, speaks of the times of restitution of all things. fala dos tempos da restauração de todas as coisas. A better rendering of the Greek Uma melhor tradução do grego is the restoration of all things. é a palavra mesmo restauração Everybody de todas say as coisas. restoration. Repitam, restauração. How do you say it? Como é que restauração? Restoration. Restauração. 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 Restauração.
Yes. All right. All right. Restoration. Restauração. I want to talk to you tonight Eu quero falar com vocês hoje about the restoration of God. sobre a restauração de Hallelujah. Deus. Aleluia. Notice he talks about times Note que ele fala de tempos of restoration. de restauração. Until the times Até que os tempos of restoration de restauração come from the throne of God. venham do trono de Deus. Oh, glory. Oh, glória. I'm getting excited. Eu estou ficando animado. Now, Agora, go with me quickly vá bem rápido to 2 Kings. para 2 Reis. 2 Kings. 2 Reis. We're going to wind up in the 8th chapter, Vamos para o capítulo 8. but I want to look at something in chapter 4 first. Mas primeiro eu quero ver algo no capítulo 4. In chapter 4, there is a woman who is introduced to us. No capítulo 4, uma mulher nos é apresentada. Thank God for this woman. Graças a Deus por essa mulher. Let's walk down here. Vamos para cá. Era comigo que ele estava falando. This is the story of the introduction of the Shunammite woman. Essa é a história da mulher We meet sunamita. her in verse 8 of chapter 4. Vemos 2 ela Kings. em 2 Reis 4:8. This is taking place in the days of Elisha the prophet. Isso está acontecendo nos dias de Eliseu, o profeta. So read verse 8. Verso 8. E ocorreu um dia que Eliseu passou até Sunem, onde estava uma mulher influente, e ela o constrangeu a comer pão. E assim foi que toda vez que ele por ali passava, ele para ali se desviava e entrava para comer pão. Now go ahead and read verses 9 through 12. De 9 9 through 11. No, yeah, 9 through 11. de 9 a 11. E ela disse ao seu marido: eis que agora eu percebo que este é um homem santo de Deus, o qual sempre passa por nós. Façamos uma pequena câmara, rogo-te, na parede, e coloquemos ali para ele uma cama, e uma mesa, e um banco, e um candelabro. E será, quando ele vier até nós, para que ele possa para ali se desviar. E ocorreu um dia que ele veio ali, e desviou-se para dentro da câmara, e ali se deitou. Amen. Amém? Now, this 8th verse Agora esse versículo 8 calls her a great woman. chama de uma grande mulher. She was a woman of renown, Ela era uma mulher de a renome, woman of influence, uma mulher de influência, a woman of prosperity, obviously. uma mulher de prosperidade, obviamente. But I believe the reason the Bible calls her great Mas eu acho que a razão para a Bíblia chamá-la de grande is found mulher in verse 9. se encontra no versículo 9. Because she said to her husband, Porque ela disse a seu marido: I perceive eu that this is a man percebo of God. que este é um homem de Deus. This woman had spiritual perception. Essa mulher tinha percepção She espiritual. recognized the prophet Elisha. E ela reconheceu o profeta Eliseu his life. e a unção que estava sobre a vida Not dele. only did she recognize E it, ela não só reconheceu, but she told her husband, mas ela disse a seu I marido: want that in my house. eu quero isso na minha casa. Now, they didn't have hotels like we have today. Naquela época não tinham hotéis como temos hoje. Perhaps there were places he could have stayed. Talvez lugares onde pudessem But she ficar. talked to her husband Mas ela falou com seu marido and talked him into building an addition on the house. e o fez construir um prédio anexado à casa. She built what I call the Elisha suite. Ela construiu o que eu chamo de suíte de Eliseu. She put a bed, Ela colocou uma cama, table, uma mesa, chair, uma cadeira, candlestick. um candelabro. she put everything he needed Ela to be pôs comfortable. tudo que ele precisava para ficar And said, now confortável. when you come to my town, E ela disse: quando você vier na minha cidade, you be sure to come in my house. garanta que você vai vir You're na minha staying casa. with me. Você vai ficar comigo. And so they did. E assim foi feito. Because, you know, it's just smart to go where you're celebrated Porque, sabe, é esperto ir onde você é bem-vindo, celebrado, and not just tolerated. e não apenas tolerado. Amen. Amém? So she had this addition built on her house. Então ela construiu essa edícula, essa casa do lado Her da husband casa must have thought dela. a lot of her. O marido dela deve ter pensado bastante coisa sobre And I isso. believe when she furnished it, E eu acredito que quando ela mobiliou aquilo, she didn't put in the cheap furniture. ela não colocou móveis She baratos. put quality in Ela it. colocou qualidade ali Because dentro. she perceived Porque ela percebia that this is a man of God que aquele era um homem de Deus, that has something from God. que tinha algo de Deus, And I want it here. e eu quero isso aqui. Glory to God. Glória a Deus. Well, the next thing we see, Bem, a próxima coisa que vemos, Elijah and his servant stayed there. Eliseu e seu His servo servant's name, estão by lá. the way, was Gehazi. O nome do servo, a propósito, era Geazi. And Elisha said, E Eliseu disse: call this woman. chama essa mulher. She's been good to us. Ela tem sido tão boa para nós. Find out what she wants. Descubra o que ela quer. You know what she said? Sabe o que ela when disse? she was asked, Quando "What do you perguntaram want?" o que é que você quer, She said, I don't want anything. ela disse: eu não quero nada. I just want what you have. Eu In só my quero o house. que vocês têm na minha casa. You know, this story has always spoken to me Sabe, essa história sempre fala from the comigo. very beginning of my walk with God. Desde o começo da minha caminhada com Deus.
recognizing the anointing. Reconhecer as unções de Deus e trazê-las à sua casa. See, I left Ramah Sabe, quando eu saí in do Rema 1982, em and I 1982, went back to my hometown, e eu voltei para minha cidade natal, where the Lord told me to go onde o Senhor me disse para ir and build a work. e construir uma obra. And I built that work. E eu construí essa obra. And I built it the whole time I was building, E o tempo todo em que eu estava with construindo, the idea, eu fiz isso com a this is going ideia, to be a place este será o lugar where the prophets of God onde os profetas de Deus come and are comfortable. virão e estarão I'm going confortáveis. to build an atmosphere Eu vou here. construir uma atmosfera And when Brother aqui. Hagin comes to my E city, quando o irmão Reagan vier para minha He's coming cidade, to my church. ele vai vir para minha igreja. Amen. Amém? and he did. E ele veio. And we built that. E nós construímos And aquilo. Brother Hagin came to my church 6 times. E o irmão Reagan veio na minha igreja 6 vezes. And every time he left deposits in E that place. toda vez que ele vinha, eu deixava naquele lugar. Every time he left us higher than we started before. E toda vez ele nos deixava num nível mais alto do que People were chegamos. added to my church. Pessoas eram abençoadas, Wealth was added foram to my adicionadas, riqueza veio para a minha He never igreja. asked me for anything, Ele nunca me pediu nada, but I couldn't give him enough mas eu não conseguia dar o suficiente because para I ele, wanted that anointing porque eu queria aquela unção in my house. na minha casa. I had him to my home, Eu tinha no meu lar, and he sat by my fireplace. ele se sentava diante da minha lareira e comia na minha mesa, I wanted that in porque my eu queria aquilo na minha I casa. wanted it in my church house. Eu queria aquilo na minha casa, I na wanted igreja, it in my personal house. e eu queria na minha casa pessoal. I get this woman. Eu entendo essa mulher. I understand her. Eu entendo ela. She's smart. Ela é inteligente. I'm smart. Eu também sou inteligente. Glory to God. Glória a Deus. So when they asked her, "What do you want?" Então, quando perguntaram a ela o que você they quer, even made some suggestions. ele até fez sugestões. And one of them was in verse 13. E uma delas está no verso Would 13. you like for me to speak to the king for you, Você quer que eu fale com o rei a seu favor? or to the captain of the Ou host? com o capitão do exército? She said, "I don't want anything." Ela disse, eu não quero nada. Elisha said, "We got to do something for her." Eliseu disse, a gente tem que fazer alguma coisa por Gehazi ela. said, "Well, I know this. Geazi She disse, doesn't have any children." sabe, uma coisa que eu sei é que ela não tem So filho. Elisha said, "Call her." Então Eliseu disse, chama ela. Called her. Eles a chamaram. She said, "About this time next year, E ele disse, por volta dessa época, no ano que you're vem, going to have a son." você vai ter um filho. And the woman said, E a mulher disse, "Don't lie to me." não menta para mim. And he said, E ele disse, "I'm not lying." eu não estou mentindo não. And sure enough, Eu tenho the certeza next year, que ano que she vem had the son. ela teve um filho sim. The Bible goes on to talk about A Bíblia continua the falando young sobre man isso, growing up. sobre esse jovem crescendo. But I'm sure that in that process of time, Mas eu tenho certeza que no processo do tempo, Elisha came to visit Eliseu veio visitar over and over vez após as vez. he would pass through that region. E ele sempre que passava na And região. he's depositing anointing E ele estava depositando in her unção life. na vida dela. He is imparting Ele estava the transferindo power of o God. poder de The Deus. son grew up, O filho cresceu, became a young man, se probably a tornou um teenager. jovem, provavelmente um And he's adolescente. working with his father in the field. Ele estava trabalhando com seu pai no campo. Something happens. Algo aconteceu. Grabs his head. Ele pega a sua Complains cabeça, his head is hurting. reclama que está doendo, He falls ele cai and ultimately dies. e acaba morrendo. So his mother finds out about it. Então a sua mãe descobre sobre And isso she tells the servant. e ela diz ao servo. She didn't say, "Let's go to the ER, Ela não emergency disse, room." vamos para a emergência, para o hospital. She didn't say, "Let's call the doctor." Ela não disse, vamos ligar para o médico. She said, "Put that boy Ela disse, coloca esse garoto in the bed na cama that Elisha has been sleeping in." onde Eliseu tem dormido. So they did. E fizeram isso. Then she told her servant, "Saddle the ass Então ela disse ao seu servo, sela o jumento and let's go." e vamos nessa. So they went to the prophet. Então eles foram até o The profeta. prophet saw him coming, O profeta a viu vindo. sent his servant out to find out what's going on. Enviou Geazi, seu servo, para descobrir o que She estava went and talked to acontecendo. the servant. She went to the prophet. Ela nem falou com o servo, foi direto para o profeta. They realized what was happening. Ele percebeu o que estava So acontecendo. Elisha went back to that room. Então Eliseu voltou para aquele With quarto, that dead boy laying there com on aquele the garoto bed, morto deitado na cama, laid on him, se deitou sobre ele, imparted life and anointing to him. transferiu vida e unção para ele, And that boy was raised e from the aquele dead. garoto ressuscitou dos mortos. Amém. That's the story Essa é a história where she's introduced in 2 Kings chapter 4. que nos é apresentada em 2 Reis What a 4. story. Que história. 2 Kings chapter 8. 2 Reis 8, Now this is where we're going to go. e é aí que vamos chegar. In verse 1, No verso 1, go ahead and read it. então falou Eliseu à mulher, de cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo, levanta-te e vai tu e a tua casa, e te hospeda onde quer que conseguires te hospedar,
porque o Senhor chamou uma fome e ela também sobrevirá à terra por 7 anos. So we see here there was a famine Então, in the land where she lived. ele vê que haveria uma fome na 7 terra onde years. vivia durante 7 anos. Now Elisha told her, Então Eliseu diz a famine was ela coming. que a fome estava vindo. and he said, go do what you have to E ele diz, vá para onde você estiver take care of yourself and your family. para cuidar de você e da sua Now família. the famine wasn't her fault, Agora, a fome não era culpa dela, but she still suffered the consequences. mas ela ainda assim sofreria as consequências disso. See, not everything that happens, Sabe, nem tudo que acontece It's your fault. é culpa sua. but because we live in a world with other people, Mas porque vivemos no mundo com outras sometimes pessoas, decisions that are made for us às vezes essas coisas que não foram feitas para affect nós us negatively. nos afetam negativamente. That's all right. E tudo We bem, still got God. ainda temos We Deus, still got His Word. ainda temos sua We palavra, still got the anointing. ainda temos a We unção, still got faith. ainda temos a fé. But that doesn't mean Mas isso não quer dizer that we're not affected. que não somos afetados. So she was affected by this famine. Então ela foi afetada por essa So she fome. went down to Egypt for Então ela 7 foi years. para o Egito por 7 anos. And then in verse 2, E então no verso 2, the woman went, a mulher foi, and in verse e 3, no verso the 3, famine ended. a fome acabou. And at the end of the E famine, ao final da she fome, left Egypt, ela deixou o or left Egito, the land of the Philistines, ou a terra dos filisteus, and she went forth to cry to the king e ela foi clamar ao rei for her land back. para ter sua terra de volta. Now, I don't know why she couldn't just go to her land. Agora eu não sei por que ela não poderia simplesmente voltar Maybe para the a terra. government had repossessed it. Talvez o governo tenha tomado. Maybe squatters had moved in, Talvez alguma coisa tenha and acontecido she ali. needed help getting them out. E ela precisava de But for some ajuda para reason, this tomá-la. home that she had built, Mas por alguma razão, aquele quarto she que ela tinha loved, construído, que ela amava, she aquela wasn't casa, able to go back ela não conseguia mais voltar and repossess it. e repossuí-la. So she went to the king. Então ela foi para o rei. Now, here's an amazing thing. Agora, aqui há uma coisa The maravilhosa. king O rei is talking to Gehazi, the servant. está falando com Geazi, o servo. They just, by coincidence, E é só por are coincidência. together at the king's palace. Eles estão juntos no palácio do rei. And the king tells tells Gehazi, E o rei diz a Geazi, you know, you traveled with brothers Elisha. sabe, você tem viajado com o irmão Eliseu? I bet you saw a lot of miracles. Tenho certeza que você viu muitos Tell me milagres. something that happened. Me conta alguma coisa que aconteceu. And he said, well, there were a lot of things, E ele disse, sabe, muita coisa. but there was this one thing that Mas stood teve out. essa coisa que apareceu. There was this woman, Tinha uma mulher, and he told the story e ele contou a história of that woman. daquela mulher. And he told the story E ele of contou a her son. história do seu filho. And he told the story E ele contou a história of him being restored to life. de ele sendo restaurado à vida. About that time, Naquele momento, as they're standing, as the king is sitting there listening, o rei está ali sentado ouvindo. they hear somebody shouting from the back, Ouvem alguém gritando lá atrás. "Hey, king!" Ei, rei! And they turn and look. E eles viram e olham. Who is that making noise in the palace? Quem é essa pessoa fazendo barulho no And palácio? Gehazi said, E Geazi diz, read it right here, olha, leia aqui, verse verso 5. 5. Go ahead and read verse 5. E sucedeu enquanto ele estava contando ao rei como ele havia restaurado à vida um corpo morto, que a mulher a cujo filho ele havia restaurado à vida, clamou ao rei pela sua casa e pela sua terra. E Geazi disse, meu senhor, ó rei, esta é a mulher e este é o seu filho, ao qual Eliseu restaurou a vida. Amen. E amém. Yeah. That's the way he said it. E foi assim que ela disse. Yeah. Foi assim que ele disse. He said, my Lord, O king, Ele disse, meu Deus, rei, that's her. é ela. There she is. Ali está ela. King said, who? E o rei disse, The quem? woman I was just A telling you mulher about. que eu acabei de falar. Get out, are you sure? Tem certeza? Yeah. Sim. So the king called her, Então o rei a chama, found out what she wanted. descobre o que ela precisa. And then look at verse 6. E aí veja o verso 6. E Read it. quando o rei perguntou à mulher, ela lhe contou. Assim o rei indicou a ela um certo oficial, dizendo, restaura tudo que era dela, e todos os frutos do campo, desde o dia em que ela deixou a terra, até esse exato momento. Glory to God. Glória a Deus! I love this story. Eu amo essa história. I get excited every time I read Eu me it. animo toda and every vez que eu time I leio, tell it. toda vez que eu conto. God had a divine appointment, Deus tem uma a atribuição divina, supernatural setup. um ajuste sobrenatural. He had the king and Gehazi together, Ele colocou o rei e Geazi juntos, waiting for that woman to show up. esperando aquela mulher They aparecer. didn't know it, Eles não sabiam, but God knew it. mas Deus sabia. Hallelujah. Aleluia! Now here's the thing. E aí que está a Here's the coisa. Veja só. Going back to Brazil, Voltando ao Brasil. in
2015, Em 2015, I was preaching in the city of Natal. eu estava pregando na cidade de Natal. And I was in my room before a service. E eu estava no meu quarto antes do culto. And I was reading. I E eu wasn't estava lendo. preaching from this. Eu não estava pregando nisso. I was just reading my Bible Eu só estava lendo a minha to Bíblia feed my spirit. para alimentar meu espírito. And I happened to read this story. E acabou que eu li essa história. And when I read this E story, quando eu li essa história, it's like a light shined from heaven. é como se uma luz brilhasse do céu. And these words stood up on the page. E essas palavras pularam I da never had página. noticed it before. E eu nunca tinha notado antes. Look here in verse 5. Veja no verso 5. Came to pass as he was telling the king E sucedeu enquanto ele estava contando ao how he rei had restored. como ele havia restaurado. That word restored. A palavra restaurado. First time it's used there. Primeira vez que foi A usada. dead body to life. That A behold, vida a um corpo morto. the woman whose son he had restored Que a mulher cujo filho ele havia restaurado cried to the king ao rei, for her house and land. clamou ao rei pela sua casa And e pela sua Gehazi terra. said, "This is her, E Geazi disse, essa é ela, a and mulher, her son, e esse é o seu filho, who Elisha restored." ao qual Eliseu restaurou. And then in verse 6, E então no verso 6, the king found out it was true. o rei descobriu que era verdade. He turned to his officer and said, Ele falou para o oficial, "Restore." restaura. There's 4 times in those 2 verses São 4 vezes em 2 that the word versículos restore que a palavra restaurar is used. é usada. I never had noticed that Eu before. nunca tinha notado isso I'm antes. just reading my Bible Agora eu estou lendo a minha in Bíblia Natal, em Natal. and I'm not preaching on this. E eu não vou pregar sobre I'm not even isso. thinking about it. Eu nem estou pensando nisso. But when I looked at that, Mas quando eu olhei para the isso, Spirit of God spoke o to me. Espírito de Deus falou comigo. And it was so powerful. E foi tão poderoso. I was not expecting this. Eu não estava esperando isso. I hadn't been praying about this. Eu não tinha orado sobre isso. But the Lord said this to Mas me. o Senhor me disse. He said in 2016, Ele disse em you 2016, will enter a season of restoration. vocês vão entrar numa estação de restauração. Remember we talked about times and seasons. Lembra que falamos de tempos e estações, uma estação de restauração. Now you know the thing about a season is Sabe, o que há uma coisa sobre it estação has a beginning, é que tem um princípio it has an end, e tem um fim. it has a peak. Tem um pico. What season is this? Que estação é essa? This is summer. É, verão agora. When did summer begin? Quando foi que o verão começou? Last month? Mês passado. When does summer end? Quando é que o verão acaba? Next month? Mês que vem. So we're right in the middle of summer right Então now. estamos bem no meio do verão agora. You understand what I'm saying? Você entende o que eu estou I don't know falando? the dates, Eu não sei as datas, but summer is a season. mas o verão é uma And we're estação. somewhere in that season, Estamos em algum momento dessa estação, probably in the hottest of the days. provavelmente nos dias mais quentes. Amém? Amém. Now, the Lord said in 2016, Agora o Senhor disse em 2016, vocês vão entrar numa estação de restauração. and I knew in my spirit that He was talking on 3 levels. E eu soube no meu espírito que ele estava falando Number sobre one, He 3 was talking níveis. to me personally. Número 1 estava falando comigo pessoalmente. You will enter a season of Você restoration. vai entrar numa estação de Number 2, restauração. He's talking about the church, 2, ele estava falando da igreja, and particularly the church that I'm connected with. particularmente a igreja a qual eu estava conectado. Faith camp, if you want to call it that. O acampamento da fé, se você quiser chamar assim. The spirit-filled, faith-filled believers. Aqueles crentes cheios do Espírito e cheios de fé. Word of life in my town. O verbo da vida na My minha church. cidade, a minha igreja. Verbo da vida O verbo da vida in Brazil. no Brasil. I knew that applied to all of us. Eu sabia que se aplicava a todo And mundo, number todos 3, I nós. also knew that he was talking about the United States. E número 3, eu sabia que ele também estava falando dos Estados Unidos. Because 2016 was an election year. Porque 2016 era ano de eleição. And that was the year that Mr. Trump ran for the first time. E aquele foi o ano em que o senhor Trump concorreu pela primeira vez. So I just listened to the Lord Então eu ouvi o and I Senhor thought about it. e eu pensei sobre I said, well, aquilo. that's cool. Eu disse, legal. Season of restoration. A estação da That sounds really restauração. good to me. Isso soa muito bem para mim. Then, as I meditated on it Então, à medida que eu meditei sobre isso, Afterwards. depois, for the months afterwards, nos meses seguintes, I was in Fort Worth, Texas, eu estava em Fort Worth, at Brother Texas, Copeland's Ministers Conference. na conferência de ministros do irmão This Copeland. was January of 16. Era janeiro de I was 16. sitting on the second row, Eu estava sentado na segunda on the fileira, end of the row over no there, final da fileira, por ali, where the guy by the camera is. onde aquele rapaz da câmera está. And Brother Copeland, in an evening service, was teaching. E o irmão Copeland, naquele culto, estava ensinando. I don't know what he was teaching Eu on. não sei sobre o que ele estava I ensinando. just know that I was in the atmosphere. Eu só sei que eu estava naquela The anointing, the atmosfera, presence of God a was there. unção, a presença de Deus estava ali, Everything is quiet, tudo quieto, and I'm listening to the Lord. e eu ouvindo o Senhor. And Brother Copeland walked down here, something like this, to
as he's teaching. E o irmão Copeland andou mais ou menos por aqui assim, You know enquanto ele how estava we all ensinando. learn from Brother Hagin to walk and teach. Sabe, nós aprendíamos com o irmão Reagan que andava e ensinava. Ele ficava andando como eu estou andando por aqui. And I've got my arm on the back of the chair. My wife is sitting in the chair next to me. E eu estava com o meu braço atrás da minha esposa assim, na I'm cadeira. leaning back like this so I can see him. E eu estava me inclinando assim para poder And the vê-lo. Holy Ghost spoke to me. E o Espírito Santo falou comigo ali. And he said, E ele disse, I'm going to demonstrate eu vou demonstrar my ability a minha to habilidade restore in para you. restaurar em você. And he paused. E parou. And then he said, E então ele disse, I'm asking you to believe for it. eu estou pedindo que você creia para isso. And in that moment, E naquele momento, it occurred to me. acabou me It acontecendo. was like the Lord was begging me, Eu percebi que era como se o Senhor implorasse, pleading with estava me. me rogando. This is what I want to do. É isso que eu quero fazer. Please Por favor, believe me for it. creia em mim para isso. So I thought about that. Então for eu a moment. pensei sobre aquilo um momento. And I said, all right, Lord, E eu disse, certo, Senhor. I believe you for it. Eu vou I crer em wrote você down para what he isso. said to me on a card. Eu escrevi o que ele disse para mim no I cartão. still have that card on Eu my ainda tenho esse nightstand. cartão no meu criado mudo. And I told the Lord, E eu disse ao Senhor, I stand before you, Lord, in the service. I said, no I culto eu stand before disse, you, eu Lord, fico diante do Senhor and I am going all in e eu vou entrar com tudo nisso, on restoration. nessa restauração. I'm all in. Eu estou inteiro I'm nisso. believing you for it. Eu vou crer em você para isso I'll never let it go. e eu nunca vou deixar isso ir embora. Now, Agora- as I said that, Quando eu disse isso, subsequent to that, logo a I seguir, began to study my Bible. Eu The Lord, comecei the Holy Ghost would lead me to study the a Word of estudar a minha Bíblia. O Espírito Santo começou a me guiar a estudar God. a And I Bíblia. was surprised. E eu fiquei surpreso. I've used that word before, Eu já tinha usado essa You probably palavra heard it antes. taught before. Você já ouviu, talvez? but I was kind of surprised at how many times in the Bible it's used. Mas eu fiquei surpreso com quantas vezes I na just Bíblia ela é never had usada. noticed it. Eu nunca tinha notado. So I got busy looking at it. E eu comecei a me ocupar And as I procurando. studied this and looked at it and looked it up, Eu comecei a estudar, the procurar. Lord showed me 4 primary areas E o Senhor me mostrou 4 áreas to primárias believe and to expect restoration. para crer e esperar restauração. All right, I got that all set up. Certo, eu ajustei e organizei tudo. Are you ready? Você está pronto? Did you wear your shouting shoes tonight? Você está pronto? Vai segurar-se aí no seu lugar hoje? How many of you believe what I'm saying? Quantos aqui creem no que eu estou How dizendo? many of you, it bears witness with your spirit Quantos têm um testemunho no seu espírito a respeito disso? that God would speak to us about a season Que Deus vai falar conosco sobre uma when we should estação expect certain things to onde happen? devemos esperar que certas coisas I know the aconteçam. word always works, Eu sei que a palavra sempre but funciona, praise God, there's things I do in the summer mas graças a Deus tem coisas que eu that I faço no don't verão necessarily do in the que não winter. necessariamente faço no inverno. I don't go swimming in the winter. Eu não vou nadar no inverno. I swim in the summer. Eu nado no I verão. don't go skiing in the summer. Eu não vou esquiar I ski in no the verão, eu esquio no inverno. Amen. Amém. Amen. Amém. And God told me we're in a season. E Deus me disse que estamos Of numa estação de He restauração. didn't tell me how long that season would Ele last. não me disse quanto tempo essa estação vai He durar. just told me when it began. Ele me disse só quando começa. I knew Eu it sei wasn't forever, que não vai ser para but sempre, I also knew it mas eu wasn't just a também week sabia long. que não ia durar só uma And semana. we are in it, Estamos and nela we've been in it. e temos estado Now, that nela. doesn't mean the devil won't fight it. Não significa que o diabo não vai But I lutar, want to share with you what mas the eu Lord quero has te shown me. dizer o que o Senhor me mostrou. Number one. Número 1. First of all, turn with me to Jeremiah chapter 30. Primeiro, vá para Jeremias capítulo 30. Jeremiah 30. We're going to go Jeremias fast. 30. A gente vai rápido agora. Jeremiah 30, Jeremias 30, verse 17. verso 17. Jeremiah 30:17 says, "For I will restore health unto Jeremias 30, 17. Pois eu restaurarei a thee, tua and I will saúde heal thee of thy wounds. e sararei as tuas feridas. I will restore health unto thee, Eu restaurarei a tua and I will saúde heal thee of thy wounds." e eu vou curar The as Lord suas told me feridas. that there is a restoration O Senhor me disse que há uma of the restauração gifts of healing, dos dons de a curar, restoration uma restauração of healing miracles dos milagres de that cura is coming to the church. que estão vindo para a igreja. God wants his people well. Deus quer o seu povo bem. Jesus is not coming back Jesus não vai voltar for a sick church. para uma igreja He's doente. not coming back Ele não está for voltando a church that is medicated. para uma igreja que está se He is not medicando. coming back Ele não está For a voltando church that is broken down para uma igreja que está quebrada, and weak fraca and hiding in a cave. e que não sai He's escondendo coming numa back caverna. for a glorious Ele está church. voltando para uma igreja gloriosa. Para uma igreja gloriosa. Glorious church Uma igreja is a gloriosa healed church. é uma igreja curada. Hallelujah. Aleluia.
Now, Agora, let me tell you this, deixa eu te dizer. before I go any further down this line, Eu vou passar por aqui. the Lord spoke to me in the fall of last year, 2024. O Senhor falou comigo no outono passado. I've been believing God, Eu tenho crido em Deus, preaching and teaching, pregando e ensinando, declaring over myself declarando sobre mim and mesmo over people. e sobre as pessoas. Restoration. Restauração, restauração, restauração. If you have been a Christian Se você tem sido crente longer than about 6 months, por mais de 6 meses, you've probably been attacked você provavelmente já foi by the atacado devil pelo diabo in some area in your life. em alguma área na sua And vida. if you've been around a long time, E se já foi muito you've tempo, probably been attacked in a lot of areas. você já foi atacado em muitas áreas. And there are things that the devil has stolen E há coisas que o diabo from roubou God's people do povo de Deus, that does not please God. que não agrada a Deus, It does not please me. e o que não agrada a It mim, should not please you. então não deve agradar você também. Amen. Amém. The Lord said in the fall of 2024, O Senhor me disse no outono do ano passado, tell my people diga ao meu povo that 2025 que 2025 will be a year será um ano of manifestations da manifestação of restoration. da restauração. Manifestations Manifestações da restauração. Manifestações de restauração. Hallelujah. Aleluia. Now understand this. Agora entenda, When I say 2025, quando eu digo 2025, I'm not talking about August. eu não estou falando de agosto, I'm not talking about October. eu não estou falando de outubro, I'm not even talking about April. eu não estou nem falando de abril, I'm talking about today. eu estou falando de hoje. Today. Hoje, Today. hoje, Today. hoje. I expect Eu espero manifestações de restauração, de saúde. Hoje, I expect eu people espero que as pessoas came in here que estão aqui, in pain, que estão com dor, sick, doentes, broken. que estão I quebradas, expect you to walk out eu healed. quero que você saia daqui curado. Aleluia! I am all in Eu estou inteiro nisso, on restoration. nessa restauração. I will restore health. Eu vou restaurar saúde a eles, diz a You know, palavra. to me, that's even better than being healed. Sabe, para mim isso é até melhor do que ser curado. Restoration of health. to me Restauração sounds de like, saúde para mim soa como, man, sabe, like being young again. ser jovem de novo. Amen. Amém. Glory to God. Glória a Deus. I don't know what you're believing for. Eu não There's sei something por que health-wise, você but está I'm telling crendo, you, mas eu estou dizendo, restoration of your restauração health da is sua here. saúde está aqui. Glory to God. Glória a Deus. Today. Hoje. Yeah. É. He said, I will restore health unto thee. Ele disse, eu restaurarei a saúde a ti. And I will heal thee of thy wounds. E eu vou curar tuas feridas. Now, you know, everything that affects your health Sabe, qualquer coisa que afeta a tua is saúde not necessarily disease. não é necessariamente doença. What I've seen with this verse of scripture Mas eu já vi is nesse versículo remarkable recovery uma recuperação in people who have had notável strokes. em pessoas que tiveram derrames. a stroke. Um derrame, Amen. You know, a stroke is damage because the brain does not receive blood. sabe, um derrame acontece porque o cérebro não That's recebe not a sangue. sickness. Não é uma doença, That's not a disease. não é algo, uma It's like enfermidade. somebody getting shot in the É head. como se alguém recebesse um tiro na cabeça. God said, Deus disse, I will heal thee of thy wounds. eu vou sarar as tuas You feridas. remember that Jesus, Lembra que he Jesus, didn't just bear your sicknesses. ele não só carregou tuas He doenças, was wounded. ele foi ferido, He was wounded ele foi for ferido our transgression. por nossas He transgressões. was bruised Ele foi for our marcado iniquities. pelas nossas Jesus iniquidades. was wounded Jesus foi ferido to heal your wounds. para curar suas feridas. Glory to God. Glória a Deus. Broken bones, restored Ossos and quebrados, recovered. restaurados, recuperados. And I believe, E eu Pastor, creio it includes Que, pastor, restoration que isso inclui of restauração gifts of healing dos dons de and curar working of miracles e a operação in the de church. milagres na igreja. Glory to God. Glória a Deus. And we're going to see E vamos ver, before Jesus returns, antes da vinda and de before Jesus this season is e over, antes dessa estação we're gonna acabar, see people wheeled vamos in ver in pessoas em wheelchairs cadeiras and de walk rodas out on their andando way. e saindo andando daqui. Today, Hoje, today, hoje. I prayed for a young girl Eu orei agora há pouco por uma jovem que é dessa igreja, earlier between services. mais cedo entre os cultos. I asked her,
Eu perguntei Or a I asked ela, the family, eu perguntei à will they família, be here in this service? vocês vão estar aqui I nesse knew próximo what culto? God was gonna do, and I Eu knew what the sabia o que Deus ia atmosphere would fazer e eu sabia que a atmosfera Ele be. teria. And I'd hoped that she would be in E eu this service. queria que ela estivesse aqui, But they had a long way to drive. mas eles tinham que dirigir And para they had longe. to go. E ela teve que And I ir. understand. E eu entendo. I prayed for her. Eu orei por ela. I ministered to her. Eu ministrei a ela. And I told her a story E eu contei a ela uma to história inspire her hope and para faith. inspirar a fé dela. A lady started coming to our church just not long ago, just a few years ago. Alguns anos atrás, uma senhora começou a vir à And nossa she was igreja a stroke victim. e ela era vítima de um She derrame. was in a wheelchair. Ela estava numa She cadeira de could not rodas, walk. não podia andar, Her side and arm was paralyzed. o braço estava She paralisado, could not speak. não podia falar And she had to be wheeled everywhere she e went. tinha que ser levada a todo lugar. Well, when she came in, of course, we preach healing. Bem, quando ela chegou, claro, oramos We por cura. ministered to her through the laying on of hands. Ministramos pela imposição de mãos. We told her we're standing with you. Dizemos a ela, estamos com você, permaneça em fé, creia em Deus, Everything's going to be all tudo vai right. ficar bem. Well, one day, Bem, um dia, after a few weeks, depois de algumas semanas, I was in praise and worship. eu estava no momento de louvor And I stood there, and it was especially strong. e eu percebi que aquilo estava especialmente And forte. you just could feel the presence of God like you do here. Eu conseguia perceber a presença de Deus como And agora. I'm in my seat or standing in front of my seat. E eu estava em pé na frente do meu on the lugar, front row, waiting to take the service. na frente esperando para And I had pregar my hands lifted up. e as minhas mãos levantadas. Now the lady's name is Kathy. O nome da senhora é My Kathy. hands lifted up. E a minha mão levantada, assim. And my eyes were closed, Meus olhos fechados. but I felt a surge in the service. Mas eu senti como se fosse um It's impacto like the durante o culto. atmosphere went up, É como se aquela atmosfera se elevasse and you could hear like a response in the people. It was like, e e dava para ouvir a resposta, suspiro de pessoas. I opened my eyes, Eu abri meus olhos and I turned to my left. e eu virei para a She esquerda was standing next e ela to me. estava em pé do meu lado. She had gotten up Ela simplesmente veio. Ela levantou da cadeira de rodas. as she worshiped God. Ela estava adorando a She Deus. stood up Ela and levantou walked down from halfway back to the front of the e auditorium. andou de onde ela estava até a frente do auditório e ficou do meu lado. Glória a Deus! She began to talk. Ela começou a falar. My wife would ask her, Minha esposa "Who's perguntou: the healer?" quem é o que cura? She'd say, "You are." Ela disse: é você. I said, "No, Eu disse: não, it's Jesus." é Jesus. And she said, "Jesus." Ela disse: And she Jesus. started with the name of Jesus. E ela começou com o nome de And now Jesus. she talks. E agora ela fala. She hadn't talked for years. Ela não falou por She anos. hadn't walked. Ela não andou. She had been totally confined to that Estava wheelchair. totalmente confinada àquela cadeira de God rodas. moved in her life. Mas Deus se moveu na And vida is dela restoring her brain. e restaurou o seu cérebro. Medical science tells you A ciência médica diz that nerve tissue, que o tecido brain nervoso, tissue, o tecido once cerebral, it dies, uma vez que it morre, can't come back. não pode mais voltar. But God said, Mas Deus I disse: will restore health eu vou restaurar a saúde heal thee. e eu vou curar as tuas feridas. Glória a Deus! Hallelujah. Aleluia! Oh yeah. Oh, sim! Manifestations of restoration. Manifestações de restauração. Say it back to me. Diga isso para mim. Manifestações. Say it again. Diga de novo. Say it again. Diga de novo. Glória a Deus. How do you say when? Hã? How do you say when? 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 Like Say. How do you say when? when? Quando? 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 Manifestations of restoration. Manifestações de restauração. Quanto? Quando? Ei! Uhul! Yeah. Hallelujah. Aleluia! There is Existe and already has begun. e já It's começou. already begun. Já começou. There is a move Há um mover of healing, de cura, a move of health, um mover de saúde sweeping across. varrendo esse lugar. O corpo de Cristo. You'll see people healed Você verá pessoas that curadas don't even know how to believe. que nem sabem como crer. You'll see people healed Verá pessoas that curadas you think shouldn't be healed. que você acha que nem deveriam But ser there's gonna curadas. be a continuation Mas vai and an haver uma increase continuação of e the um move aumento of healing do mover in the de body of cura no Christ. corpo In de Brazil. Cristo no Brasil. In Brazil. No Brasil. In Brazil. No Brasil. In Recife. Em Recife. Total. Aqui. Hallelujah. Aleluia.
And the people of faith o povo da are fé going to ride that wave. vai surfar essa Partake onda of that season. e vai participar dessa estação. Oh, glória a Deus! Because God has heard you. Porque Deus chamou And He has você. seen your faith. Ele tem and He's visto seen a your sua fé, faithfulness, tem visto a sua and fidelidade He is moving. e Ele está se movendo things are changing. e as coisas estão mudando. Hallelujah. Aleluia! I will restore health. Eu restaurarei a saúde a ti. Let's look at the next thing He said. Vamos ver a próxima coisa que ele disse. Turn with me, if you will, Vá comigo, por favor, to the book of Joel. para o livro de We're going to go to Joel, Joel. and you're familiar with this passage. E of você Scripture. conhece essa passagem? I particularly like this one Eu particularmente gosto, because this was the message, what do you call it? The inaugural message porque essa foi a mensagem inaugural of the church. da igreja. On the day of Pentecost, No dia de Pentecostes, Peter stood up and preached, Pedro se levantou e pregou, and he said, "This is that e ele disse, é assim which was spoken by the prophet o Joel." que foi falado pelo profeta Joel. Amen. Amém. I'm getting there. Hold on. Eu vou chegar lá, espera aí. Joel chapter 2. Joel capítulo He 2, preached from Joel chapter 2. ele pregou a partir de Joel 2, And what we have quoted in the New Testament e o que temos citado no Novo Testamento begins in verse 28. começa no verso 28. But I want you to notice what precedes that. Mas eu quero que você note o que vem antes. Read verse 23. Verso 23. Então alegrai-vos, filhos de Sião, e Wait. What's Peraí. that O que ele está dizendo? What does that say? O que ele está dizendo? Be glad? Yeah. Okay, go ahead. Go ahead. Are you glad? Você está alegre? Go ahead. Então alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Wait. Não, What- peraí. What does that say? O que ele disse? Be glad and what? Alegrai-vos e o quê? Rejoice? Rejoice. Oh, Oh, yeah. Go ahead. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará chuva temporã moderadamente. Ele fará descer para vós a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. So he's talking about the latter rain Então ele está falando da última chuva and the former rain. e da primeira chuva. What's that about? Do que isso trata? That's the Holy Ghost. É o Espírito Santo. What the natural rain A chuva natural was to the nation of Israel, era para a nação de the Israel, Holy Ghost is to the o church. Espírito Santo é para a igreja. That's what was poured out. É isso que está sendo derramado no dia do Pentecostes. They heard the wind, Eles ouviram o vento, they saw the lightning, viram a luz, the rain fell. a chuva And caiu. they all spoke with tongues E todos falaram em as línguas. they were filled with the Spirit. À medida que eram cheios pelo Espírito. Okay. Ok, This is New Testament. isso é Novo Testamento. This is for the church. Isso é para a igreja. All right. Tá certo. Read verse 24. 24. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. Can somebody say overflow? Alguém pode dizer transbordar? That's one of my favorite words. É uma das minhas palavras favoritas. Overflow. Transbordar. Overflow. Transbordar. How you say it? Transbordar. Transbodar. Yay. Transbodar. Yes. I like that. Eu gostei. That's why I carry a big cup. É por isso que eu carrego a minha caneca grande. I'd rather have a big cup overflow Eu gosto quando a minha caneca grande transborda. than a little cup. É melhor do que uma pequena. And by the way, E a propósito, whoever brought them, sorry? to me, Quem quer que tenha me dado aquela caneca, mais Thank you for outra, the cups. já foi outra, irmão. Obrigado pelas canecas. thank you for the cups. Obrigado pelas canecas. Oh, yeah. Ah, sim. All right. Certo. Read the next verse, verse 25. Versículo 25. E restituirei a vós os anos que a locusta comeu, a lagarta verde, a lagarta de borboleta. Are Não, you peraí. reading verse 25? Verso 25, sim, yes. And he said what? E restituirei, I'll restore. I will restore. Eu restituirei. 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 Oh, glória! What will he restore? O que é que ele vai verse restituir? 25. Verso 25. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Verse 26. 26. E comereis abundantemente, e vos satisfareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu maravilhosamente para convosco, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Verse 27. Verso 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Glory to God. Glória a Deus.
I will restore. Eu vou restaurar. I will restore. Eu restituirei. What did he say he will restore here? O que é que ele está dizendo que vai restaurar aqui? I will restore to you Eu vou restaurar a você the years. os anos. What is it? Os anos. Anos. Yes. The anos. Os anos. All right, now what does that mean? Agora, o que é que isso significa? I think the obvious reason, obvious explanation, Eu acho que a explicação óbvia, and taken in context, pegando o is contexto, that he's talking about harvest. ele está falando de colheitas. You know, a farmer says, Sabe, o well, fazendeiro diz, we had a bem, good year, tivemos um bom ano, or we had a bad year. ou tivemos um mau ano. What he means is we had a big harvest, O que ele está dizendo é uma grande A good colheita, harvest. uma boa colheita, or we had a small ou uma harvest. pequena colheita. So he said, I will restore the years Então ele está dizendo, eu vou restaurar os anos a você, that the locust is eating. que o gafanhoto comeu. Locust is a type of Satan. O gafanhoto é um tipo para In the book of Satanás. Revelation, No the livro de locusts come out of Apocalipse, the pit. um gafanhoto surge do Locusts mar. are a scourge, Uh, a curse in the Middle East. O gafanhoto é uma maldição, uma praga no I Oriente will Médio. restore unto you Eu vou restaurar a the você years, os the anos, harvest a colheita that the locust has que o eaten, gafanhoto comeu, that the devil has devoured. que o diabo devorou. When the woman went to the king, Quando a mulher foi ao rei, what did he tell her? o que Tell ele his disse a captain. ela? Disse ao capitão. He said, give her back her land Ele disse, dê a ela de volta a terra and e the 7 years of harvest os 7 anos de colheita que ela perdeu enquanto ela saiu daqui. God made it all up to her Deus devolveu tudo a ela in one moment, em um momento. just like that. Exatamente assim. In one moment, Em um momento. God gave her not just her house back, Deus não deu só a casa dela de volta, não só a terra dela, mas 7 anos de colheita. Oh, aleluia! Glory to God. Rekatabasukova. is anything too big for our Será que tem uma coisa grande demais para nosso Deus? I believe that God is setting things up, or Eu- has set things up, Eu creio que Deus já ajustou even coisas as we're speaking. à medida que falamos aqui. Listen to me. Ouça, Even where the government is concerned, até mesmo no que diz respeito ao governo, things are not always the way they look. as coisas nem sempre foram Things como are not parece. always the way they feel. As coisas não são sempre Things como are not se always você the way they sente. seem. As coisas não são sempre como God você can vê. have a strategic word Deus pode ter uma at a palavra strategic estratégica, moment um momento that estratégico turns everything que around. muda tudo ao God redor. can pull the wraps off Deus pode tirar reveal tudo hidden things e revelar todas and as show the coisas secrets of e their mostrar hearts. os segredos dos corações He can deles. set one up. Ele pode He can levantar pull um e one derrubar o down. outro. Glory to God. Glória a Deus. I will restore the harvest. Eu restaurarei as colheitas. And he demonstrated it in 2 E ele Kings demonstrou 8. isso em 2 Reis 8. Amen. Amém. You got harvest coming. Você tem uma colheita vindo. I'll tell you. I Eu see estou it. You dizendo, got eu estou harvest. vendo. Tem uma colheita chegando. Now here's another thing. Agora outra coisa. I will restore the annos. Eu restaurarei os anos. Now a year Um ano is also também a é period of time. um período de tempo. I believe, Eu creio, especially for we in the new covenant, especialmente para nós na nova we aliança, take the limits off of God. que nós extrapolamos os limites de God is Deus. saying Deus está dizendo That he can make up que Ele pode fazer for lost years. algo pelos anos perdidos na sua vida. Not just harvest, Não apenas colheita, but years. mas anos. How many times Tantas does the vezes devil tell you o diabo disse a you você, wasted time, você perdeu tempo, you're too old, você é velho you're demais, past your prime, você já passou do you tempo, don't have the energy you used você to não have. tem a energia que How tinha. many times Quantas does vezes the devil taunt you o diabo te ensinou with blame com culpa about mistakes you've made? sobre erros que você cometeu? Well, I'm telling you, we Bem, eu serve te a digo God, que nós servimos a um He's Deus the God of e restoration, que Ele é o Deus da restauração and He is able, e Ele é capaz, God is able Deus é to poderoso move through time para se mover através as do easy tempo as I walk across tão this fácil floor. quanto eu ando nesse chão. God can Deus manipulate time Pode manipular o tempo as easy as you can open a tão book. fácil quanto você abre um livro. Glory to God. Glória a Deus. And you know, E just sabe, to make it simple, se for tornar tudo tão let's simples, say you did waste Vamos- some years. vamos dizer que você perdeu Why mesmo can't alguns God anos. add the same thing to the end? Bem,
bem, Deus vai adicionar a mesma And coisa ao extend your final life e vai and your estender a strength. sua vida e a sua força. Glory to God. Glória a So that Deus. you fulfill everything De that forma God que has você called you cumpra to do. tudo que Deus te chamou para fazer. Praise the Lord. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. You're never too young. Você nunca é jovem demais started with God, para começar com and Deus, you're never too e você old nunca é velho to demais be used of God. para se acostumar e ser David usado was a por Deus. teenager. Mesmo quando você, When Davi he took era out- when he adolescente, took out Goliath, quando ele matou Golias. and Abraham was 75 years E Abraão old. tinha 75 Before he even anos, got started. antes mesmo de Don't let the começar. devil tell you you're Não too deixe o old. diabo te dizer Don't que let você é the velho devil demais. tell you it's too Não late. deixe o diabo dizer que é tarde I'll demais. restore the years. Não, eu vou The restaurar years. os anos, The os years. anos, The years. os anos. Oh, Oh, glória a Deus! Hallelujah. Aleluia. Everybody say manifestation. Digam, of manifestação de restauração. restoration. Come on, you can do better than that. Vamos, você pode fazer melhor. Quanto? Quando? 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 Quanto? That's how much? Quanto is how much? Yeah, Yeah. okay. Praise the Lord. Glória a Deus. Let's look at the next thing. Vamos ver a próxima coisa. Go with me to Psalm 23. Vá comigo para Salmo Is 23. this all right tonight? Tudo bem aqui hoje? Psalm 23. Salmo 23. You know the psalm. Você conhece o Salmo? The Lord is my O shepherd. Senhor é o meu pastor. I shall not want. Nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. 3. Verse 3. Verso 3. No, where am I? Psalm 23. Yes. What did I say? Psalm 23. Okay, The hold on. Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas. Where are you now? 3? Now it's 3. 3. Read 3. 3. Ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. How many times have you read that psalm? Quantas vezes você já leu esse salmo? How many times have you thought about that word? Quantas vezes já pensou nessa palavra? restores Ele restaura my soul. a minha alma. He restores Ele restaura my soul. a minha alma. He restores Ele restaura my soul. a minha alma. Now, what does that mean? Agora, o que isso What significa? does it mean to have your soul restored? O que significa ter a alma restaurada? You know, Sabe- we are picky about the Word of God. Sabe, a gente às vezes é muito detalhista, meio chato We com a like palavra to de go to Deus. the Greek and the A gente Hebrew, vai para o grego, para o hebraico, and we've been taught well. e a gente ensina bem, fomos bem But ensinados. you understand there are different words for soul. Mas sabe, há palavras diferentes para a alma. We know that we are a three-part being like God. Sabemos que somos um ser de 3 partes, are a como spirit. Deus. Somos um espírito, We have a soul. temos uma alma We live in a e body. vivemos num corpo. So a lot of times we read the word soul Então, quando lemos a palavra alma, and we think mind. pensamos mente, Now, that's okay tudo bem, because God can restore your mind. porque Deus pode restaurar sua mente. You know anybody that's lost their mind? Sabe, já ouviu alguém perdeu a cabeça, perdeu a God can mente? restore it. Deus pode restaurar. Amen. Amém. But this word soul Mas essa palavra alma does not mean mind. não significa mente. This is a word that is used in aviation and maritime. Isso é uma palavra que também é usada aviation, Aviation. que na aviação. In aviation, you get on a plane, they have a flight plan. No avião, quando você entra, eles têm um plano de voo. And one of the boxes on that flight plan E uma dos campos nesse plano de voo asks the question, faz uma pergunta: how many souls are on board? quantas almas estão a bordo? If you have an emergency, Se você tiver uma emergência, you're talking to air traffic control. você fala com o controle de They tráfego will ask you, e eles te perguntam: how much fuel do you have? quanto combustível você And how many tem souls e are on quantas almas estão a It's bordo? the same word. É a mesma palavra. Amen. Amém. And what it means, O que he's not significa, talking about minds. você não pensa só sobre talking mente, about lives. ele está falando de How vidas. many living human beings Quantos os seres humanos are there vivos on board? estão a bordo? This word. É isso que é essa In Psalm palavra 23, em Salmo 23, He 3. restores my soul. Ele restaura a minha alma, Means he restores my life. significa ele restaura a minha vida. Now that means Isso significa that means everything significa que tudo that is in any way que está de toda associated forma with associado your life com a sua vida
Are your children part of your life? Os seus filhos são parte da sua vida? Is your marriage part O of seu your casamento é parte da sua vida? life? Is your business part of your life? Seu negócio é parte da Is sua your vida? ministry part of Seu your ministério é parte da sua vida? What's not a part of your O que life? não é parte da sua vida? The Lord said, O Senhor disse, your shepherd, o seu pastor, Jesus is the Jesus shepherd. é o pastor, he restores. ele restaura your life. a sua vida. We've entered a season Nós entramos numa of estação restoration. de restauração. 2025 2025 is a year of manifestation. é o ano das manifestações da restauração. You're going to see Você verá your children come home. os seus filhos and voltando come para back to casa God. e voltando para You're Deus. going to see the power Você vai ver o poder that's broken de negócios where your quebrados family is concerned. no que diz respeito à Where família. relationships are concerned. Relacionamentos estão Where every envolvidos. aspect of your life Qualquer aspecto da sua that vida means anything to que you, signifique alguma coisa para is você concerned. no que diz respeito a what is isso. it that concerns you? O que é que diz respeito a What is você? it that's important to you O que é in life? importante para você na He's vida? the restorer. Ele é o restaurador. He restores your Ele life. restaura a sua vida. Ele restaura a sua vida. He restores. Ele restaura a sua vida. He restores that part of your Ele life. restaura essa parte da sua Glory vida. to God. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. He restores it. Ele restaura isso. Restoration. Restauração. 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 Glória a Deus. My. Meu Deus, meu Deus. There is nothing. Não há nada. Everybody say nothing. Repita, nada. Say it again. Diga de novo. Nada. Say it again. De novo. Nada. There is nada Não há nada that is beyond the scope of God's que restoration. esteja além do escopo da restauração de Deus no que diz respeito à sua vida. Jesus is coming back for you. Jesus está voltando para And você he's coming back for you e whole. Ele está voltando para você inteiro. I said whole. Eu disse inteiro. Not crippled, Não aleijado, Not beat down, não derrubado, not beat up, não quebrado, not broke, não derrubado, not fearful, não not medroso, hiding in a cave, não se escondendo numa caverna, não orando pela volta but dele, living like a champion. mas vivendo como um campeão. I said living like a Eu champion. disse vivendo como um campeão, Walking like a champion. andando como um Looking campeão, like a champion. vivendo como um Serving campeão, God like servindo a a Deus como um campeão. And restoration flowing. E a restauração fluindo através da sua vida. Glória a Deus. And the rest of the psalm is good too. E o resto do salmo He também é bom. restores my soul. Ele restaura a minha alma. Yea, though the next thing says, He leadeth me. A próxima coisa que ele diz é: Ele me guia no caminho da justiça. Are you led by the Lord? Você é guiado pelo Senhor? Are you led by the Lord? Você é guiado pelo Senhor? Then I declare to you, Então eu declaro para on the você, integrity of the Word of God, pela integridade da palavra de that He Deus, will lead you que Ele vai into te guiar restoration. à restauração. He will lead Ele you vai te guiar into restoration. à restauração. Follow Him. Siga He Ele. knows the way. Ele conhece o caminho. Glory to God. Glória a Deus. Let Him be your shepherd. Deixe que Ele seja seu Let pastor. Him be your leader. Deixe que Ele seja o seu líder. That woman unleashed restoration. Aquela in her mulher life, liberou restauração na vida dela. and it went exceeding abundantly above what E she aquilo asked foi for, muito além do que ela pensou ou pediu. because she connected with Porque the ela anointing se of conectou God. com a unção de Deus. I'll tell you, when you Eu find te a church digo, like this, quando você está numa igreja and you como connect essa with a pastor e você like se this, conecta com um pastor como esse, you are connecting with você God, está se conectando com Deus. and God will use E the Deus great- vai the great usar shepherd will use the under A shepherd graça que está sobre esse pastor para te guiar to restoration. na restauração de tudo que o inimigo tem roubado de você na sua vida. Glória a Deus. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, I fear no evil. eu não temo mal God algum, is with me. porque Deus está comigo. Amen. Amém. His rod and his staff comfort me. Sua vara e o seu cajado me consolam. Verse 5 says, He prepares a table for me Verso 5 diz que ele prepara uma mesa para in mim, the presence of my à enemies. presença dos meus inimigos. My enemies are not going to be in heaven. Meus inimigos não estarão no céu. You won't have any enemies. Você não tem inimigos no céu. Here is where you live. Aqui é onde amongst você your vive enemies. entre os seus And inimigos. God prepares a table for you. E Deus prepara uma mesa para And você. they watch you eat. E eles olham para você And enquanto they você watch you come. be restored. E eles veem você ser And they restaurado. watch you thrive. E seus inimigos veem você And they watch florescer. you experience E eles veem você experimentar as manifestações. You anoint my head with oil. Ele unge a minha cabeça com óleo. My cup O meu cálice
transborda. There's overflow again. Aqui está transbordamento We de serve novo. the God of overflow. Servimos a um Deus do transbordar. You know, we quote Malachi chapter 3. Sabe, quando citamos Malaquias Bring 3, ye all the tithes into trazei the todos os dízimos à casa do Senhor, that there may be meat in my house. para que haja carne na minha Prove me casa, now herewith, saith the e Lord. fazei prova de mim, diz o Senhor dos While I open the exércitos, windows of heaven, se não abrir as janelas dos and pour you céus out a blessing. e derramar sobre vocês uma My bênção. favorite translation says, A minha tradução favorita diz: pour you out a blessing, derramar sobre você uma until it bênção overflows. até que ela transborde. Overflow! Transbordar. God's restoring overflow. Deus está restaurando um Some of transbordamento. you have experienced Alguns aqui já experimentaram overflow in your life. transbordamentos em sua And vida. then the faucet seemed to dry up. E aí parece que a torneira secou. Restoration of overflow. Restauração de transbordamento. Glória a Deus. My. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Glory to God. Glória a Deus. Now, Agora, there's two things here, há duas coisas aqui. and I could go on and on. E aí eu posso continuar indefinidamente. Because especially when you get to looking at other translations. Porque, especialmente se você for para outras Like versões, Jeremiah 29, como Jeremias 29, verse 14. verso 14, It says, I will restore your fortunes. ele diz: eu vou restaurar suas fortunas. Glory to God. Glória a Deus. Restoration is found all over the Restauração é encontrada em toda a Bíblia. But these four areas, Mas essas these quatro four main áreas, points, esses quatro pontos are the things principais, that the Lord told me to highlight. são as coisas que o Senhor me disse para I'll destacar. restore health unto you. Eu restaurarei a saúde a Body of vocês, Christ, corpo de Child Cristo, of God. Filho de I'll Deus. restore health unto Eu you. restaurarei a saúde a And I'll heal vocês you of your wounds. e eu vou curar suas feridas. I'll restore the years Eu restaurarei os that anos the locust has eaten. que os gafanhotos that the devil has comeram, stolen. que o diabo I'll roubou. restore your harvest. Eu vou restaurar sua I'll colheita, restore your wealth. eu vou restaurar sua I'll restore riqueza, your fortune. eu vou restaurar suas fortunas. Number 3. Número I'll 3, restore your life. eu vou restaurar sua I'll vida, restore your family. vou restaurar sua I'll família, restore everything that vou concerns restaurar you. tudo que diz respeito a God você. will perfect that. Deus vai aperfeiçoar Which isso concerns you. que diz respeito a você. Glory to God. Glória a Deus. Now here's how to make it work. E aí vamos como fazer Psalm funcionar. chapter 51. Salmo 51, Quickly. rapidamente. Psalm 51. I didn't Salmo know you. 51. You're doing good. Okay, thank you. You're doing good. Thank God. Thank God. You're running with the big dogs tonight. Yes, I can Psalm notice. chapter 51. Salmo It's a 51 psalm that David wrote é o salmo que Davi escreveu after he had sinned. depois que After pecou. he had sinned with Bathsheba. Ele pecou com Batseba. After his world came crumbling down. Depois que o mundo dele ruiu. And the King David E o rei Davi cried out to the Lord. clamou ao Senhor. Now, we read this and we understand what he's saying. Nós lemos isso entendendo o que ele está dizendo. He said in verse 11, Ele disse no verso 11: don't cast me from your presence não me expulses da tua presença and don't take your Holy Spirit e não from me. toma de mim o teu Santo He's Espírito. talking there about his anointing. Ele está falando sobre a He unção. wasn't born of the Spirit. Ele não nasceu But as com o king, he was Espírito, anointed mas by como the rei ele era ungido pelo He prayed Espírito. the Lord, don't take my E anointing. ele ora ao Senhor: não tire a minha And then he unção. prayed in verse 12, E então ele orou no verso 12: restore restaura unto me a mim the joy a alegria of thy salvation, da tua salvação and uphold me e sustém-me with thy free spirit. com o espírito livre. Notice, Note, restore restaura my joy. a minha alegria. This is where your restoration É is aí gonna onde a begin. sua restauração vai começar. If your joy has been stolen, Se a alegria foi if your roubada, joy has gone cold, se a sua alegria if esfriou, your joy has gone dark, se a sua alegria escureceu, it's time to rejoice. é hora de regozijar-se, Rejoice. realegrar-se, regozijar-se. It's not just words. Não são apenas And it's palavras not just trying to pull an offering out of somebody. e não é simplesmente tentar puxar When isso. we say that God loves a cheerful giver, Quando a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, eu não gosto He disso. didn't write that. Eu não escrevi She isso, didn't nem write ele, that. nem ela. God wrote that. Deus escreveu Because isso. joy Porque a alegria is part of your harvesting é equipment. parte do seu equipamento de It's colheita. with joy É com alegria that you draw water que você tira a out of the água wells of salvation. dos poços da salvação. You need to flip the joy switch Você back precisa ligar de novo a Joy sua is a alegria. fruit of your spirit. A alegria é fruto do seu on. It's espírito. not dependent on your Não depende das suas circumstances. circunstâncias. Não tem nada a ver com o seu, com a sua conta. Não tem nada a ver com o seu sentimento. Isso vem de dentro de você. Quando você deixa, quando você decide, sabe? It's been a while Faz um tempo since I turned it loose. que eu deixei isso I'm passar. gonna rejoice. Eu vou me alegrar. Glória a Deus. Glory to Glória a Deus.
Glory to God. Glória a Deus. Look at Psalm 126. Salmo 126. Psalm 126. Salmo 126. Oh, glory to God. Oh, glória a Deus. Verse 1. Verso 1. When the Lord turned again the captivity of Zion, Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a we Sião, were like them that dream. estávamos como aqueles que sonham. Listen, listen. Ouça, ouça, ouça. Listen. Ouça, ouça. One translation. Uma What does yours tradução. say? We were like Oh, when the Lord. when the Lord brought from captivity. Okay, okay. Here's what one translation says. Tem uma tradução que diz assim: When the Lord restored the fortunes of Zion, quando o Senhor restaurou as fortunas de we Sião, were like them that dream. estávamos como aqueles que sonham. Then was our mouth filled with laughter, Então nossa boca se encheu de and our riso tongue with singing. e a nossa língua de cântico. When the Lord restored Quando the o Senhor fortunes restaurou as of fortunas Zion, de Sião, God turned it. The King James says a King James that diz He turned it, que ele restaurou, but other translations mas say outra tradução He diz restored it. que ele restaurou. Glory to God. Glória a Deus. I said glory to Eu God. disse glória a Deus. Amen. Amém. When God turns it, Quando o Senhor restaura, He's restoring it. ele está restaurando. Glory to God. Glória a Deus. Restoration Restauração and turning e voltar are the same thing. to é a God. mesma coisa para Deus. He restored Ele restaura the fortunes of Zion. as fortunas de We were Sião, like them that dream. como estamos como aqueles que Then sonham. was our mouth filled Então a with nossa boca se encheu de laughter, riso and our tongue with singing. e a nossa boca de nossa língua de cântico. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Glory. Oh glória. Oh glória. And then it says, E então ele diz, the Lord, verse 3, o Senhor, verso the 3, Lord has done great o Senhor things for fez us. grandes coisas por Whereof nós, we are glad. pelas quais estamos alegres. And verse 4 E says, o verso 4, turn it again, Lord. traze-nos outra vez, Restore Senhor, it again. nos restaura de novo. It's time. É hora, God is restoring Deus it está again. restaurando de He's novo. turning it again. Ele está trazendo de novo. And I'll tell you this, E eu vou te dizer, the Bible tells us a Bíblia nos diz that when God turned que quando Deus the trouxe captivity of Job, Jó do cativeiro, He didn't just give him back what he had, ele não deu apenas o que ele He tinha, gave him twice as much. ele deu 2 vezes When mais. God restores, Quando Deus when restaura, God turns it, quando Deus traz de He volta, thinks double. ele traz de 2 vezes, Double. em dobro, é o dobro. Doble. É o dobro. Doble. Dobro. Doble. Dobro. Dobro. Double. Dobro. Dobro. Hallelujah. Aleluia. It's not enough Não é in suficiente the mind of God na mente de Deus just to get you back where you were. simplesmente te levar de volta onde você God estava. wants to get you back and take you beyond. Deus quer te trazer de volta e te levar além. More life, Mais vida, more anointing, mais unção, more power, mais poder, more joy, mais alegria, more money, mais dinheiro, more health, mais saúde, more strength, mais força, mais, mais, double, do dobro, é o dobro, é o dobro, é o dobro. Glória a Deus. hallelujah. Aleluia. That's the God that we serve. Esse é o Deus a quem servimos. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Everybody shout, manifestation Gritem, manifestações of restoration. de restauração. When? Quando? Cold. Cold. Hoje, hoje. Cold. 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 It's time. Agora é a hora. Glória a We're Deus. there. Estamos lá. We're not going to get there. Não vamos chegar lá. We're there. Já estamos lá. We're in it. Nós já entramos. We are in a Nós season of estamos restoration. numa estação de And restauração. I invite you E eu estou to do what the Lord invited me to do. E eu estou te convidando a fazer o que o Senhor me convidou I'm a asking you fazer. to believe for Eu it. estou te pedindo para crer nisso. I'm asking you to believe for Eu it. estou te pedindo para crer nisso. I'm asking you to believe for Eu it. estou te pedindo para crer I'm nisso. asking you to believe Eu for estou it. te pedindo para crer nisso. Oh, yeah. Hey.
Yeah. I want you to look at one more verse with me. Eu quero que Just você one leia more. mais um versículo, só um. Put up Isaiah 42, Isaías verse 42, 12. verso 12. Isaiah 42, 12. Isaías 42, 12. You gonna read it over there? Okay. Yeah. Deixe-os dar glória. Wait a minute. Read it to me. Yeah, let them give glory. Yes, let them give glory to the Lord. Make sure I got the right reference. Okay. Hold on. Stand by. Yeah, yeah. Segura aí, segura aí. 42, 22. É, 42, 42. 22. Oh, 42. Now this is you're gonna see something here. Agora você vai ver um negócio. 42, 22. 42, 22. All right, read it. Porém, este é um povo despojado e This is the people robbed and spoiled. Yes, robbed and spoiled. Robbed and spoiled. Robbed and spoiled. Has the devil robbed anything from you? Será que o diabo roubou alguma coisa de você? Has he spoiled any area of your life? Ele já saqueou alguma área da sua vida? All right, read the rest. Next. Porém, este é um povo roubado e saqueado. Snared in holes. Eles estão, not yet, eles estão todos eles capturados em covas. Yes. Snared in holes. Yes, snared Like in caught in a holes. trap. Como numa armadilha. Feels like you can't get out. Parece que você não consegue You've sair. been snared. Você foi capturado. All right, keep reading. E eles estão escondidos em cárceres, hidden in prisons. Hidden in prison houses. Like being captive. Como se fossem cativos. Like being in jail Como na prisão. and you don't have the key. E você não tem a chave. Go ahead. Eles são por presa e ninguém liberta. Therefore prey Therefore pray and none delivers. and non-deliverance. For a spoil Por um despojo e ninguém diz trazei de volta. Nobody says bring them back. nobody says restore. Oh. Em inglês, ninguém diz restaure-os. The reason that they were captive, A razão por eles the reason estarem that they were cativos, locked in jail, a razão por eles estarem reason that presos, they were snared, a razão por eles estarem capturados, nobody é is porque saying ninguém está restore. dizendo restaura. I'll tell you this. Eu te digo o seguinte, On the authority of Isaiah 42, 22. na autoridade de Isaías If 54, you begin 22, to 42, declare 22, se você começar a declarar restauração, You're coming out. você vai sair, You're going up. você vai para You're cima, breaking through. você vai romper, You're going higher. você vai mais alto, You're going to see it. você vai ver. Glory to God. Glória a Deus. Manifestations. Manifestações de restauração, Manifestations. manifestações de restauração. Come on up here. Vem aqui em cima, vamos. Manifestations. Manifestações de restauração. Get them to say it. Vamos lá, manifestações de restauração. Manifestações. Quando? 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 Yeah. Isso! Yes. Isso! Today. É hoje! Now. Hoje, agora! Doble. É o dobro! É o dobro! Doble. O dobro! In the balcony. Aí em cima! Doble. O dobro! Doble. Vocês aí é o dobro! Doble. É o dobro! God says he's going to double you. Deus disse que vai dar o dobro para vocês! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Glory to God. Glória a Deus! A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.